Isso acontece à malta que adormece, não é? Quando dá conta já está. É que engraçado, vocês tentaram-se na ordem que eu tinha aqui as minhas notas. Não sei porquê. Curioso. Agora estava a olhar mais notas e estava a olhar para vocês e dizer, ok, pronto, acertei, não sei como. Não era intencional. Então se calhar começamos. Sim. Cris, Já está para play. Então, olha, primeiro agradecer a todos por estarem aqui presentes, por participarem neste evento. Já foi um dia longo, para quem esteve aqui desde de manhã já é um dia longo, e estarem aqui também nesta mais uma talk hoje. Muito obrigado. E muito obrigado, em especial, aos três convidados por terem vindo, e de zonas diferentes e com distâncias algo longas até. Muito obrigado. Espero que mesmo que seja interessante para vocês, interessante para quem nos está a ver e para quem nos está a ver aqui hoje. O tema aqui deste painel era debatermos um bocado o que é que está para lá da mesa nos jogos de tabuleiro. A ideia era nós tentarmos falar de uma forma descontraída. Acho que o primeiro painel também foi assim bastante descontraído, por isso acho que podemos tentar construir em cima disso e debatermos um bocado estas ideias que existem, o que é que está a ser feito, partilharem também os vossos projetos e em conjunto todos tentarmos ver o que é o futuro disto, o que é que são estas ideias, o que é que são as próximas ideias também, se calhar, se conseguimos aqui, era fantástico. Então, o meu nome é Marco Silva, já me apresentei, mas para quem não me conhece, sou o presidente da Leste Cultural, o atual presidente, e vou estar aqui só a moderar este painel. O foco é vosso, o palco é vosso. Eu só vou tentar-vos dar alguns toques aqui e ali e tentar dinamizar esta conversa e torná-la o mais interessante possível. Para todos que estão a ver, no mesmo formato que foi o primeiro painel, participem, levantem a mão, quiserem questionar, acrescentar, por favor, participem. Isto é uma discussão aberta e um painel aberto, isso é que faz esta discussão interessante. Se calhar passamos por apresentar o painel e, Miquel, vou começar por ti. Já te apresentaste hoje, mas pronto, se calhar fazemos aqui outra agora numa nova... Não te vais obrigar a apresentar outra vez? Não, mas há outro projeto que se calhar faz sentido nesta discussão que eu gostava de falar, para quem não conhece, que tem a ver com, por exemplo, tens vários projetos, é um bocado assim, podia fazer aqui, pegar em várias coisas assim, se quiseres falar da associação, da Asteriscos, que tem um span bastante largo e que vocês, apesar de terem nascido do berço de um grupo que gostava de jogos de tabuleiro, já fizeram, isso depois criou uma gênese maior. Bem, se quiseres partilhar um pouco dessa história, ainda há bocado estávamos a falar um pouco sobre isso, realmente, mas começas de um conjunto de projetos que depois tocaram já muitas mais pessoas, sempre com o mesmo grupo, e acho que isso é uma história interessante. Se quiseres resumir um pouco, era de outra palavra. Ok, então as pessoas conhecerem. vamos lá tentar resumir mais ou menos isto. Isto tudo começou num grupo de pessoas que gostavam muito de jogos, primeiro digitais e depois passámos para os analógicos, em que algumas pessoas também depois que tinham já uma atividade muito grande do ponto de vista associativo, já estavam ligadas a muitas associações de outras coisas. E surgiu a ideia, uma vez que já haviam encontros, no nosso caso foi de inspiração através dos encontros da Spiel Portugal, que se faziam na Marinha Grande, que é muito perto de Leiria, em que nós fomos frequentar, e depois, como até no meu caso pessoal, já tinha uma ligação a uma outra associação, em que o espírito da associação era muito parecido com uma coisa que podia ter ligação com os jogos de tabuleiro, começámos a fazer encontros de tentam lá em Leiria. E depois o projeto foi-se desenvolvendo, foram chegando mais pessoas que gostavam de jogos de tabuleiro, outras pessoas que já tinham atividade associativa, e foi-se criando um grupo. E através da fusão destas duas coisas foi possível construir um projeto associativo com os jogos de tabuleiro. Começámos a fazer encontros abertos à comunidade, idas a hospitais, a escolas, essas coisas que a maior parte das pessoas já conhecem. Depois, este grupo de pessoas, a associação onde nós estávamos, seguiu por um caminho diferente. Nós decidimos internamente que não queríamos seguir esse caminho e queríamos continuar com o mesmo espírito daquilo que iniciámos inicialmente, que era uma estrutura muito horizontal, muito aberta, em que, acima de tudo, nós queríamos que cada pessoa pudesse realizar as suas paixões que os motivavam a fazer o associativismo. E decidimos então criar uma nova associação, que é então a Asteriscos, em que os Board Gamers de Leiria é um dos projetos base, embora houvesse já outras pessoas que fomos reunindo e que nós identificámos lá da região de Leiria que tinham outras ideias, então decidimos tudo. É isto mesmo que é o associativismo. Vamos juntar várias pessoas que têm vontade de fazer várias coisas porque aqueles temas ou aquelas áreas os apaixonam
Juntamos, criamos uma associação e assim nasceu a Asteriscos e os board gamers de Leiria continuaram a sua atividade em 2018, sendo que já tinham nascido em 2014 e ainda antes, a partir de 2012, dos encontros da Marinha Grande, da Spiel Portugal, daí a nossa também relação com a Leiria agora. Isto hoje vê-se tudo. Certo? De um modo resumido é isto, Sim. para não estar a amassar mais. Não. E é um projeto que tem crescido bastante com o tempo, como tu disseste. Sim. E essas, as sinergias que vocês criam com todo esse ecossistema que está à vossa volta também criaram um potencial maior para outros projetos que também vamos explorar agora e acho que era muito interessante. Vai contribuir bastante para a discussão. Pronto, Ana, eu também podia falar aqui de vários projetos, tenho aqui umas coisas das notas, mas se calhar propunha-te começarmos pela Cidade Curiosa, foi a partir daí que eu pessoalmente que conheci, depois já vi, a partir daí encontrei os outros projetos todos que vocês faziam, mas se calhar é interessante como é que nasceu, como é que te juntaste aí a este mundo, acho que é uma história interessante para quem não te conhece conhecer. Ok, eu sou a Ana, mais conhecida por Cecília, em Braga, propriamente dito. A Cidade Curiosa nasceu há 4 anos, tem tido um crescimento astronómico. Uma coisa assim, mesmo... Não, mas tem sido uma loucura, tem sido de facto. Nós, uma altura, para dizer rapidamente como é que nós aparecemos, uma altura comprámos 2 jogos e um deles não estávamos a conseguir aprender, então fomos ao grupo do Porto e aprendemos e percebemos a quantidade de jogos que existia. Fomos na altura desafiados a criar os encontros em Braga por eles, tivemos alguns em que eles próprios trouxeram os jogos deles e nos apoiaram e começamos a fazer os encontros e rapidamente percebemos que tínhamos que ter uma estrutura mais consolidada e ter a possibilidade de pedir apoios. Fizemos a associação, criamos a associação, portanto o primeiro encontro foi em maio, nós criamos a associação em setembro e desde aí tem sido projetos atrás de projetos atrás de projetos e tem sido muito bom, muito bom. Nós dizemos muitas vezes que temos uma vida antes da associação e uma vida depois da associação. É um statement engraçado, acho que algumas pessoas que conheço das associações também partilham isso. Sim. Há uns dias estávamos a falar com o Hélio, os dois, sobre o que é esta dinâmica, não é? E o Hélio, passando agora ao Hélio, a lembrar, tu já tens aqui um histórico neste mundo desde grupos, tu tens criado até a gameplay a partir de uma coisa que tu começaste pessoalmente a dinamizar. Isso tens assim uma experiência engraçadíssima e bastante única, na minha opinião, neste mundo. O que é que tu gostavas? Vou-te começar ou pela tua ligação aos board gamers, que acho que é o início, né? A gente começa nessa parte. E o que é que te motivou a continuares neste mundo e até criares a gameplay da tua empresa? Sim. É curioso, de facto, ter sido uma das pessoas que se envolveu na comunidade no seu mesmo início, diria, e portanto observar toda esta evolução que tem acontecido nos últimos 10 anos, diria pelo menos, é de facto um crescimento muito grande que se tem assistido e está a um ritmo exponencial, diria. E portanto, de início, nós éramos tão poucos que nos eventos que fazíamos de norte a sul éramos praticamente os mesmos que íamos a quase todos os eventos. Eu cheguei a fazer um ano em que ia aos 6 eventos que haviam em todo o país. Nós conseguimos tocar lá todas as pessoas que estavam nessas cidades e que iam a esses eventos, portanto aquilo era uma mini-família à escala nacional. Com muita pena minha, depois apareceu também a crise aqui no nosso país económica e isso fez quebrar um bocadinho essa dinâmica. As pessoas começaram a contar mais os tostões e isso quebrou ali um bocadinho aquilo que estava a ser feito e as pessoas retraíram-se um pouco e deixaram de fazer essa tour pelo país. E por acaso é com alguma saudade que recordo desses tempos em que isso se fazia. Hoje em dia a comunidade, obviamente, é muito mais alargada que nessa altura. Sinto que, para além das pessoas que vivem as comunidades de board games espalhadas pelo país, há de facto também muito mais pessoas que jogam em casa de uma forma anónima, coisa que na altura nós também sabíamos que havia uns quantos, mas nada agora como aquilo que acontece nos dias de hoje. O grupo de board games de Lisboa, pronto, terá sido um dos primeiros grupos a aparecer
pelo menos de uma maneira mais declarada na internet, não é? E foi assim que tudo começou. Meia dúzia de rapazes que juntaram-se e vamos pôr isto na net e ver quem é que aparece. E portanto a bola começou a rolar e sem querer a coisa começou a escalar e frequentemente tínhamos que trocar de sítio porque todos os cafés onde nós estávamos rapidamente esgotavam o espaço disponível e portanto tínhamos que ir à procura de um que tivesse mais espaço e portanto tem sido uma jornada bastante interessante ao longo destes mais de 10 anos com o Grupo de Lisboa, em que muitos eventos fizemos de todo o tipo de características e sinto uma satisfação pessoal por ter ajudado, no fundo, a receber pessoas que se calhar não conheciam muito este universo, passaram pelo grupo, tomaram conhecimento, levaram experiências, levaram conhecimentos também de pessoas que se calhar até se tornaram amigos deles na vida deles e portanto sinto que foi um elo de ligação importante em toda esta comunidade ao longo destes anos e portanto é com muita satisfação que ainda faço parte desse processo. E tem piada, quando estava a ouvir, estavas a dizer que só no final é que disseste os 10 anos e parecia que estavas a falar de uma coisa que já tinha dos 20 anos, já era maior de idade e já estava a pensar em ter filhos e afinal é uma década, estamos a falar de uma década da tua memória mais antiga, não é? Da gênese para agora. E o que eu vos ia propor como pergunta era exatamente isso, quando vocês olham para o trabalho todo que vocês fizeram, e assim qualquer um de vocês consegue estar aqui a enumerar projetos em lista que a gente, portanto, era tipo pergaminho e desenrolava e até ali ao fundo, por isso passou assim tanto tempo, isto foi mesmo muito trabalho, mesmo intenso, não é? E o impacto vê-se, isso quer dizer que o futuro, como é que é? Mais projetos? Mais focado? Menos projetos? Como é que vocês veem esse futuro? Nós, em PAN já temos qualquer um de vocês tem muitos projetos. E a minha pergunta a vocês é o que vocês sentem que vem a seguir para vocês próprios, para cada uma das vossas iniciativas globais? Expandir, focar. Posso começar por lá para cá? Eu acho que para cada um individualmente, provavelmente se calhar. Ou dentro das associações e grupos que vocês estão. Sim, eu acho que hoje em dia algo que eu gosto de ver é de facto há uma expansão em termos de havendo mais pessoas, há pessoas a trabalhar em direções diferentes. E isso começa a ser interessante de ver os frutos que estão a ser atingidos em várias comunidades e várias realidades, não é? E portanto o caso deles que estão aqui são casos muito curiosos, não é? Portanto quem está um bocadinho à distância a ver, é interessante ver os frutos, onde eles conseguem chegar por caminhos que se calhar nós aqui não explorámos, ou não houve oportunidade, ou nem pensámos nisso. E é interessante ver como é possível ir em direções diferentes e chegar a resultados muito interessantes, partindo deste ponto comum que é este gosto por estes jogos, não é? Portanto, acho que vejo isto no sentido de diversificar realmente bastante, cada um de nós na nossa realidade. Pois, obviamente, se calhar não conseguiremos essa diversidade tão grande, faremos aquilo que conseguimos dentro das capacidades e dos gostos que as pessoas têm. Eu acho que isto é uma expansão em todas as direções. Ok. Ana, como é que tu sentes que Olha, eu considero que, de certa maneira, nós temos alguma responsabilidade por tudo o que começamos. E de forma nenhuma pode ser abandonado. Quando muito delegado. Mas não abandonado, parar é um pecado. Ok. Então o número de projetos que estão tem que ser levados até ao fim e aumentar. Acho que sim, aumentar, porque há muitas, como diz o Léo, há muitas situações que podem ser exploradas. E nós exploramos algumas e há que continuar a explorar outras, portanto, só o limite. Exatamente. Miguel, queres Sou eu, acrescentar? Eu diria que quando isto começou foi mesmo uma brincadeira. E jamais imaginaria que há, sei lá, acho que quando conheci isto pela primeira vez, eu já jogava Catan em casa com amigos, desde 2001, qualquer coisa do género. E joguei muito tempo também Magic the Gathering, portanto há já aqui uma continuidade. Mas na primeira Lady quando fui, deve ter sido para aí 2009, mais coisa, menos coisa, nem sabia para o que é que ia, não tinha noção, e quando cheguei lá aquilo foi uma loucura, não é? E estava muito longe de imaginar, hoje em dia, até onde é que aquele ato na altura de ter ido a Nazaré, foi onde se fazia na altura, foi um bocado louco, tivesse tido estas consequências hoje em dia. Em Em mim e em tanta gente.
Porque nós, neste momento, e isto acho que tem a ver também com a questão do futuro dos projetos, parece-me que, mais do que crescer, fazer muitos ou mais, parece-me que temos de ter a preocupação em que os projetos sejam sustentáveis. Eu dizia também a Cecília. Ou seja, não parar. Ou seja, pensarmos nos projetos e desenharmos estes projetos de modo a que eles possam persistir no tempo. Que sejam sustentáveis. E o que é isto sustentável? Também uma coisa que falámos ainda há um pouco. Facilmente nós conseguimos mobilizar voluntários pela paixão que as pessoas têm pelas coisas e pelo que fazem. Porque hoje em dia nós movemos acima de tudo por paixões até no nível profissional. Dificilmente alguém vai ficar numa empresa hoje se for maltratado. Vai tentar procurar uma que seja feliz. Mesmo às vezes abdicando de ganhar tanto dinheiro. Portanto, isto é uma coisa que... Ou fazer algo interessante que ou algo mais interessante que o motivo. Ou seja, abdicamos às vezes do dinheiro para fazer coisas que nos motivem e que nos interessem. E nesta questão do voluntariado, estas ações, muitas delas têm sido feitas com voluntariado. E se nós não encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio entre um voluntariado que seja sustentável, ou seja, as pessoas fazem porque gostam, e depois conjugar com até algumas oportunidades profissionais, sem criar esquemas estranhos, que às vezes acontecem nas associações, quem anda no mundo associativo já viu isto, de vez em quando há aproveitamentos, temos de ter esse cuidado, de conseguir uma coisa sustentável para que possamos ter voluntários, mas conseguir também uma coisa sustentável e transparente para dar sustentabilidade, por vezes, profissional. E eu acho que a maior parte dos projetos que estão a ser desenhados neste momento estão a conseguir ir à parte profissional, ou seja, as pessoas vão poder fazer aquilo e viver, porque ninguém vive sem dinheiro. Temos que ser também realistas. E eu penso que isto está a conseguir chegar a este ponto de equilíbrio. A nível de oportunidades futuras, eu acho que há imensas. Eu tenho uma tendência, e já há pessoas que ainda não devem estar para maturar, de conseguir aplicar ou tentar aplicar os jogos a tudo. Do género, olha ali uma formação sobre o quê? Olha, eu punhei um jogo e adaptar. Olha, não sei o quê, quer fazer um plano urbano para expandir não sei o quê. Olha, o processo participativo vou fazer com os jogos. Olha, eu não percebo nada de matemática. Olha, aplica jogos. Olha, eu com a minha família dou-me muito mal. Olha, vais aplicar um jogo e vocês começam a comunicar todos, é espetacular. E têm uns momentos... É pomada de ser. A minha vida amorosa é péssima, não conheço pessoas novas. Ok, vais aos encontros de jogos e conheces lá pessoas. Isto já pode ser já uma patologia minha. Mas tenho essa tendência para conseguir aplicar a tudo. E até porque, do ponto de vista académico nas universidades, os estudos de jogos, da gamificação, do game-based learning, da ludificação, do serious game, são das áreas mais ativas do ponto de vista académico. Vocês pesquisarem nas revistas científicas, quer seja na educação, quer seja no planeamento urbano, que é mais a minha área, há montes de coisas a surgir. Portanto, eu diria que isto não vai parar, vai continuar. Do nosso ponto de vista de instituições, acho que temos de ter cuidado de tornar as coisas sustentáveis, para elas durar. Acho que é o mais importante. Pegando nesse tema da sustentabilidade, até primeiro começo por ti e fazemos aqui uma inversão nesta ordem. Se calhar, tu, pessoalmente, com um grupo bastante grande até, vocês criaram também, estão a tentar criar um projeto no orçamento participativo que até é exatamente ligado com isso, não é? O Ludorrede, não é? Queres partilhar um pouco do projeto e nesta ótica também de criar algo que vai continuar e ser sustentável? Esse projeto, aliás, é a segunda vez, nós tentámos no ano passado, mas não conseguimos os votos suficientes. Vamos ver se é este ano. Mas se não for, pronto, não fechou os votos. Sim, não é grave. Porque isto tem dois objetivos. Se nós conseguimos fazer este projeto, nós sabemos que, se ele for implementado, vão ser implementadas bibliotecas públicas. Ou seja, vão disseminar jogos por vários sítios. Por vezes a dificuldade que existe é não ver jogos, porque são caros. Pelo menos isso vai estar garantido. Ou seja, vendo aquela ferramenta, depois alguém irá pegar nela. Mesmo que não sejamos nós, isso é bom, faz parte da nossa missão. Mas ao fazermos esta aposta no orçamento participativo, acaba por ser uma promoção indireta dos próprios jogos dentro da nossa atividade. Porque temos conteúdo para falar. Estamos a falar de um conteúdo. E estamos a falar de uma metodologia própria, que são os orçamentos participativos, que tem que ver com a necessidade de reformulação dos próprios processos democráticos. Ou seja, da melhoria das democracias, que nós sabemos que estão em crise em muitos sítios. E ao apostarmos nisto, estamos também a fazer um relacionamento com o que estes jogos têm de bom, que é o componente social, de envolvimento das pessoas e da própria, falar pós-modernismo outra vez, o individualismo do ponto de vista positivo, que é podemos dar voz e possibilidade de cada pessoa participar. Tal como participa nos jogos como componente social, é importante, reforça o seu individualismo, que é o seu jogo e tem um papel social. O próprio orçamento participativo, na sua ideologia, do modo como foi construído, insere-se nisto. Ou seja, mesmo que não ganhemos, é sempre positivo. É sempre positivo. Eu acho que é sempre positivo porque divulgamos aqui os conceitos que estão associados à própria dinâmica dos jogos que nós apreciamos. Correto. No caso, no vosso caso,
também tem um projeto, não na Ludorrede, neste caso nas ludotecas inclusivas, que tem até um caráter social de inclusão bastante forte na vossa proposta. Queres partilhar um pouco também do que é a proposta e como é que vocês também veem esse projeto implementado de uma forma sustentável e até mesmo um crescimento do mesmo? Esse projeto de orçamento participativo surgiu porque nós, o ano passado, vencemos o orçamento nacional para a implementação de ludotecas em 6 municípios. Como vocês devem saber, os orçamentos participativos, o cidadão dá uma ideia, o cidadão vota, mas a implementação não é do cidadão. Houve alguma negociação, porque quando saiu a notícia que realmente o projeto tinha saído vencedor, fomos contactados a dizer que iam implementar ludotecas nos municípios todos do Norte. E nós, meu Deus, o que é isto? Como é que é possível com tão pouco dinheiro? Como é que eles vão fazer isto? Esta gente está completamente enganada naquilo que é pressuposto ser o projeto. Então houve, de facto, alguma negociação e fizemos-lhes perceber o que é que nós estávamos a falar, porque as pessoas, pronto, não conhecem, de facto não estão preparadas para esta realidade porque não conhecem. E pronto, conseguimos que ficassem 6 municípios. E numa das reuniões que nós tivemos com a Direção Regional da Cultura do Norte, ajuda-me, Alberto. É o diretor como... O diretor António qualquer coisa bom. Desafiou-nos porque, como o orçamento não é assim tão grande, desafiou-nos a fazer mais um orçamento, mais uma proposta que incluísse mais instituições, que se focasse mais nas instituições. Então, aquilo que é pressuposto neste projeto que nós submetemos este ano é que se consiga colocar ludotecas, criar ludotecas em várias instituições. A sustentabilidade desse projeto prende-se por isso mesmo, porque vai ficar naquela instituição, não é algo que fica abandonado, é para aqueles utentes. Acaba por ser muito semelhante ao nosso, na filosofia da coisa. A grande diferença em relação às ludotecas do ano anterior é que fica entregue aos municípios. Portanto, é algo que será aberto à comunidade, que já tem locais onde é que vão ser instaladas as ludotecas, para qualquer pessoa poder usufruir. A parte das ludotecas inclusivas é focado nas instituições. Só agora para completar, porque uma coisa que nós custa a toda a gente é, por exemplo, imagina que o dinheiro seja investido e que os jogos fiquem abandonados. Sim, ninguém os usa, isso é péssimo. Que é a questão do impacto efetivo. Exatamente. Depois destas coisas tem que ter, não é? É esforço, é dinheiro e é... Estar-se a investir o dinheiro e depois ninguém vai usar aquilo. É preciso alguém para usar e para tirar o máximo de... E aí sim, podemos todos dar um contributo importante para isso. Eu posso dar um exemplo. Uma das ludotecas que vai ser implementada ainda este ano, num dos municípios, vai ocupar o espaço na Biblioteca Municipal, que era uma sala, que era a videoteca, que eles consideram hoje em dia como os espaços mortos, ser um espaço revitalizado. Nós fizemos um plano de formação para os técnicos que ficarem a conhecer e a saber as regras e poder ajudar. Reabilitar no fundo as pessoas. Sim. Isso é fantástico. Esse é um exemplo de... Nesses exemplos, por exemplo, nós costumamos ir muito ao Hospital de Leiria, com a pediatria e psiquiatria. E claramente, se uma coisa deste género fosse aprovada, quer seja por orçamento participativo ou através do orçamento hospital ou outra coisa qualquer, nós sabemos que se eles tivessem lá os jogos à disposição, seguramente nós conseguimos pelo menos formar alguns técnicos e eles iam usá-los, porque eles estão ávidos por isso. Há pessoas que já fazem isso com os seus próprios recursos, pagam os seus jogos que levam e que utilizam. Portanto, se houvesse isto, era fantástico. E nós aí temos uma missão que é perceber onde é que há potencial para isto não ser um desperdício de dinheiro e para realmente poderem fazer aqueles jogos. Este é um exemplo. Há outros. Há umas escolas que querem, outras que não, depois depende. É um excelente exemplo, sim. E as escolas, em princípio, teriam todo a infraestrutura, as pessoas e o impacto lá à espera de ser acontecido. Ainda é necessário haver muita sensibilização e muita capacitação no que toca também às escolas. Nós, além do orçamento nacional, nós vencemos um orçamento municipal de juventude. Claro, estamos a falar de verbas muito mais restritas, não é?
e uma parte desse projeto é a instalação do Armário 65, que tinha sido um projeto que nós submetemos ao Orçamento Participativo Jovem Portugal, que na altura não passou. Mais uma falta de sensibilização, que eu até fico assim, mas até que ponto os técnicos que analisam as nossas propostas Sabia o que é. sabem o que é, e eu já vou dar outro exemplo quanto a isso. E nós, no fundo, aproveitámos o projeto porque acreditámos nele, nas grandes potencialidades que ele pode ter. E fizemos uma tour pelas secundárias e numa delas o diretor da escola, mas nós já temos o xadrez, estamos muito bem servidos. Quer dizer, Ficaste sem argumento. ficámos sem argumentos, completamente. Se não tivessem damas, pronto, afinal só têm um xadrez. Já tínhamos Mas e qual é as idades? Muitos dos jogos é a partir dos 8, a maioria a partir dos 8. Mas então se calhar isso era melhor na escola básica. E depois uma pessoa fica assim sem sequer conseguir. Eu ainda mas olha, o xadrez é a partir dos 6, 7. Quer dizer, depois cria-se ali certos momentos de constrangimento, porque... E o xadrez é bom, mas... Tem as suas Tem as suas limitações, limitações, não é? como todos os Quer jogos. dizer, quanto mais diversidade, melhor. Todos os jogos. Nós desenvolvermos diferentes competências, não é? Eu acho que acontece com toda a gente. Há um certo tipo de jogos que se calhar ganhamos sempre, há outro tipo de jogos que perdemos sempre, é inevitável. Então, isso só nos mostra que nós temos capacidades desenvolvidas de forma diferente. Então, se nós pudermos pôr os miúdos a desenvolver e a trabalhar essas capacidades, quanto mais pluralistas possível, melhor. Mas temos o xadrez. O outro exemplo que eu te queria dar, quando foi que submeti o projeto do Armário 65 ano passado, o motivo da reprovação inicialmente foi que constituía uma prestação de serviços. Eu não sei se vocês conhecem o projeto. O Armário 65, a ideia era muito basicamente colocar um armário cheio de jogos na sala do aluno de escolas secundárias. O projeto, nós chegamos a convidar o Miguel, o projeto era de âmbito nacional, mais ou menos, não estava em todos os distritos, mas eram 32 armários que estavam no projeto. E na altura o que eles disseram é que era uma prestação de serviços, e nós ficamos assim, caramba, o armário está lá sozinho, desburocratizado, completamente, não está lá ninguém. Onde é que está a prestação de serviços aqui? Ok, eu contestei, não é prestação de serviços. Expliquei porque é que não era uma prestação de serviços. Quase em cima do fim do prazo, mas constitui um pedido de apoio. Como é que isto constitui um pedido de apoio? Não faz sentido. Ok, aquilo acabou por não passar, a votação, enfim. Este ano eu tentei recuperar, não sendo a mesma coisa, não podendo ser a mesma coisa, porque senão ia chumbar da mesma forma, voltei a submeter outro, que era a colocação, não de um armário na sala do aluno, mas conseguir equipar de alguma forma as bibliotecas escolares, não ter só livros, ter também jogos para... Porque, na verdade, nós acabámos por implementar o projeto em Braga, não é? E implementámos para já numa escola secundária, aquilo é um verdadeiro sucesso. E nós percebemos, e estamos sensibilizados, e sabemos a falta que aquilo faz. Porque, na verdade, há miúdos na escola que já não saem da escola para ir fazer não sei o quê. Não combinam. Já há miúdos a almoçar na escola para, na hora do almoço, ficarem a jogar. Quer dizer... Tu juntaste o teu tempo todo. Desculpem. Não tem problema nenhum. Só para concluir, eu submeti então para ser nas bibliotecas e já veio o resultado da avaliação. Então, não passou a votação, mais uma vez, porque não se insere em nenhum dos âmbitos. Sendo que um dos âmbitos, o âmbito que eu escolhi, foi inovação social. Não é uma inovação social nós colocarmos jogos de tabuleiro numa sala da biblioteca. E, portanto, é de facto preciso continuar a lutar e a sensibilizar, porque, na verdade, até que ponto as pessoas que avaliam estão preparadas para avaliar? Isso tem a ver com outro tema que também falamos, por acaso, tem a ver com a sensibilização e a educação das pessoas, que por acaso também é um tema bastante completo no painel anterior. Hélio, não tendo um projeto de orçamento para cima, não é isso que eu te ia perguntar, mas convido-te a comentares livremente
tudo que foi dito, mas vocês, como tu falaste na Lisboa-Con, em Lisboa, gerar até Lisboa-Con, e convidar-te para falar do impacto desse projeto em si, que também começou pequeno, que foi crescendo e que causou imenso impacto aqui na zona de Lisboa e até a nível nacional. Há muita gente que hoje está à espera daquele evento e vem pelo país fora para vir a Lisboa jogar e encontrar, como tu disseste, as pessoas que já conhecem e que já estão habituadas a ver. Isto, pegando nas palavras do Miquel já algumas vezes hoje, que o caráter social deste hobby, não é? É materializado exatamente nesse evento, por exemplo. Um bom exemplo disso. Mas convidava-te a como é que tu vês esse projeto, a sustentabilidade desse projeto, o crescimento? É sustentável, já tem 10 anos, por isso já tem 10 anos, não? A primeira Lisboa-Con surgiu em 2009. 9, ok. Portanto, vai fazer para o ano 10 Vai anos. fazer 10 anos. Por isso, pronto, a sustentável já tem provas, não é? Mas convidava-te a falar também sobre isso e a comentares isso. Ok. Portanto, antes de passar a Lisboa-Con, só dizer algumas coisas. De facto, para mim e para as pessoas aqui, se calhar do grupo de Board Gamers de Lisboa, é de facto curioso ver os trajetos que eles têm conseguido, não é? Portanto, esta história dos projetos, para nós é uma realidade um bocadinho distante, confesso. Nós não conhecemos bem os meandros, nem como é que funciona, isto porque nós não somos uma associação e, portanto, nunca nos chegámos a envolver a este nível. E é interessante ver como é que outras comunidades realmente têm caminhos diferentes e os resultados conseguem atingir, que foi aquilo que eu dizia há pouco. Em Lisboa, por acaso, esta é uma velha discussão, o porquê que não há uma associação, etc. Isto é uma conversa que as pessoas vão desenterrando alguns anos após, vem sempre à tona, e que eu já vi isto aparecer ciclicamente. E a minha visão sobre isto é que, de facto, é preciso aqui um conjunto de fatores, às vezes, conjugarem-se para que tudo isto, foi um bocadinho a história que o Miquel contou, não é? Aquilo conjugou-se quase sem querer, bem, e a magia aconteceu. Em Lisboa, eu creio, pelo menos no seio do nosso grupo, isso nunca acabou por acontecer. Acho que ninguém tem um conhecimento da realidade das associações e, portanto, logo isso se calhar é um entrave, e as pessoas também sempre disseram, ou pelo menos não houve ninguém que se chegasse à frente e dissesse: olha, tenho tempo, a disponibilidade para investigar, para pôr isto a funcionar nos moldes de associação. E, portanto, isto tem funcionado para nós num formato informal, e é assim que as coisas têm funcionado e temos feito o nosso trabalho nesses moldes. E, portanto, acho que também tem o seu mérito, o facto de não termos associação nenhuma por trás. Aquilo que conseguimos fazer, às vezes não foi fácil de chegar às pessoas certas, nas câmaras, etc., para conseguirmos chegar ao espaço dos eventos, mas tem sido um desafio bastante interessante durante todos estes anos. E, portanto, sim, eu acho que é de aplaudir todas estas iniciativas que estão a ser feitas, e sinto-me grato que haja pessoas que consigam se mover dentro destes projetos que existem para, no fundo, trazer os frutos para este hobby. Portanto, acho que é de louvar. Depois, em termos de... diziam aqui também a falar de, às vezes, jogos clássicos e não sei o quê, fez-me lembrar uma pequena partilha que gostaria de fazer, que é o Grupo de Lisboa, que é, nós recebemos muitos contactos, às vezes, que querem que sítio A, B e C vamos lá fazer eventos, não é? E às vezes não dá para ir a todas, porque são muitos pedidos, mas às vezes há contactos interessantes, que é, por exemplo, a televisão dizer que querem que a gente vá à televisão, porque viram que nós tínhamos jogos gigantes, então querem que a gente lá vá a um programa tipo da SIC, aqueles típicos que eles têm de manhã, com um twister gigante. E nós, mas não temos um twister gigante. Pois, mas era isso que nós queríamos, era um twister gigante, não sei o quê, vejam lá se arranjam isso. E, portanto, eles tinham aquela na cabeça, queriam aquilo e, portanto, olha, desculpe, nós não temos isso. E pronto, e também se calhar não se enquadra bem, porque pronto, nós também procuramos divulgar os jogos modernos, aquilo que as pessoas não conhecem, por isso se calhar já a maior parte das pessoas conhece, portanto também não vai bem de encontro com aquilo que é o objetivo do grupo, que é promover estes jogos assim de uma era mais moderna, digamos assim. E ainda esta semana também tivemos um contacto em que queriam pessoas para ir jogar Go e Shogi, estamos a falar de jogos japoneses, asiáticos, milenares. Não que não haja pessoas que joguem dentro do grupo esse tipo de jogos, mas não é bem aquele tipo de jogos que às vezes procuramos promover mais, não é? E, portanto, nós tentamos falar sobre os jogos modernos e que existem coisas, se calhar, interessantes também que gostaríamos de levar e que têm esta temática, se calhar, também asiática, que era o que eles procurariam, mas a pessoa diz, pois, mas eu não conheço isso, e, portanto, o que eu queria era só o Go e Shogi. E, portanto, às vezes é difícil abrir um bocadinho estes horizontes para as pessoas que ainda não conhecem esta realidade um bocadinho mais recente.
Passando para a Lisboa Con, pronto, tem sido uma viagem, de facto, estes últimos quase 10 anos estive envolvido na organização de todos os eventos que houve de Lisboa Con e, portanto, como disse, não havendo propriamente um suporte oficial por trás disto, penso que tem sido um desafio bastante interessante e desde o primeiro evento que foi num clube desportivo, num pavilhãozinho que eles tinham desportivo, portanto, uma coisa mínima e, portanto, que rapidamente aquilo encheu e percebemos, ok, isto para onde já não dá, portanto, vamos ter que passar já para o outro nível e a partir daí passámos então para o Eiras e, portanto, sim, ao longo desses eventos nós temos visto um boom muito grande de participação. Portanto, que recentemente no último evento fomos para o Benfica exatamente porque percebemos que aquilo já estava a arrebentar pelas costuras e já não dava. O evento tem-se caracterizado sempre por um cariz sempre aberto ao público, sem bilhetes de entrada, as pessoas são livres de ir espontaneamente quando querem e tentámos, no fundo, usar o facto de estarmos em Lisboa com muita gente aqui ao redor e tentar cativar pessoas novatas. Portanto, há outros eventos que se têm feito ao longo destes anos no país, cada um tem as suas características próprias e acho que isto era uma das coisas que eu gostava, de facto, nessa altura, quando andávamos a correr as capelinhas todas. E o de Lisboa tentámos também capitalizar um bocadinho. Temos muitas pessoas, vamos tentar trazer malta aqui nova e não nos limitarmos só a jogarmos entre nós e, portanto, as pessoas do nosso grupo tentarem nesses 2 dias não estarmos sequer, se calhar, a jogar, mas simplesmente darmos aquele fim de semana para, no fundo, tentar mostrar a outras pessoas, sobretudo àqueles que não conhecem, o que é que andam a perder. Não é? E, portanto, sinto que ao longo destes anos todos tem passado, de facto, muita gente nova por lá. Temos conseguido receber essas pessoas e entrosá-los dentro destes jogos e, de facto, já houve situações em que, por nos atrasarmos alguns meses na organização do evento, naquele mês que era o típico, as pessoas já estarem a mandar mails e a perguntar mas quando é que é Lisboa Con? Mas este ano não vai haver. E, portanto, já há quase um estado de sítio, mas o que é que se passa que não vai haver, não é? Portanto, as pessoas já dão aquilo como assumido. Pois, a questão da sustentabilidade aqui foi ao contrário, se calhar, né? Que já é a própria comunidade que estávamos a manter o projeto vivo, o que é bastante interessante. Pegando no tema da Lisboa Con e agora, se calhar, indo para trás, no caso, não no tema da Lisboa Con, mas no tema das Cons. Temos aqui 3 Cons, umas mais antigas e mais maduras e outras mais recentes. Para quem já tem alguma experiência em organizar estas Cons já há algum tempo, eu vos perguntar o que é que vocês sentem, quer as recomendações para outros, para quem está aqui, que algum dia pensa em fazer assim um evento maior, ou até mesmo para quem está a organizar um evento, quais eram quais são os pitfalls, quais são aqueles temas que acontecem e que se vocês olhassem para trás e se talvez vos tivesse avisado, pá, tenham cuidado com isto ou aquilo, o que é que foram as vossas experiências? Acho que era uma partilha interessante e vos propor isso. Para quem está a começar, no caso da Ana, vocês têm uma Con nova, internacional e grande, e eu vos perguntar qual é a vossa ambição e até mesmo o que é que vocês veem que querem atingir com essa Con e o que é que vocês podem perguntar também ao resto do painel sobre as experiências deles. Ela, posso concluir? Da minha parte, pronto, eu diria que, obviamente, ter uma entidade legal, mesmo que não seja o próprio grupo que organiza, mas como se fosse um parceiro, eu acho que pode ser uma mais-valia. Sinto que ao longo destes anos não foi fácil, às vezes, conseguir, de facto, os espaços e sinto que poderia ter feito muita diferença ter, de facto, nem que seja uma parceria com uma associação por trás que fizesse abrir algumas portas. Acho que isso pode ser sempre mais fácil de lá chegar. O espaço, obviamente, é sempre uma questão que não é fácil. O hobby cada vez está maior e já atrai muito público. Arranjar um espaço que tenha capacidade suficiente, se calhar, para a movimentação e interesse que vai suscitar, às vezes já não é muito fácil e, portanto, não havendo essa associação por trás, chegar a abrir portas de um espaço que tem realmente condições para isso, não é fácil, não é? E, portanto, esse é um grande desafio, o espaço. E depois é a mão de obra, não é? Portanto, o corpo de voluntários que está por trás tem que, consoante aquilo que nós tivermos disponível, é que temos que adequar o evento e não o contrário. Porque se tivermos a ideia de ter um grande evento, mas depois não há suporte humano para o fazer, eu acho que podemos correr o risco até de dar um tiro no pé. Portanto, acho que temos que tentar perceber exatamente que capacidade humana é que nós temos e adequar o evento a essa equipa que há disponível, não é? Se temos poucas pessoas, ok, fazemos uma realidade um bocadinho mais simples, se calhar mais focada naquilo que é o essencial, que é as pessoas jogarem, etc. Se temos mais pessoas, se calhar podemos fazer aqui coisas mais engraçadas, não é?
Basicamente é o que me ocorre para já. Ana, no vosso caso, vocês têm algo destacado agora em Início de dezembro. início de dezembro, peço desculpa, tens razão. Pronto, isto vai ser é um evento que vocês estão a fazer uma aposta bastante grande, tem uma divulgação até bastante forte e vai ser um evento internacional primeiro que vocês estão a organizar, portanto, assim, com esta dimensão. Qual é a experiência, que lições é que já tiraram, que lições gostavam de tirar? Olha, nós temos vindo a ser desafiados desde o início a fazer uma CON e sempre percebemos que não estávamos preparados e tínhamos que esperar até ao momento de conseguirmos realmente fazer alguma coisa. E essas condições mostraram-se chegar este ano. Nós temos, de vez em quando, temos vindo a conversar, no meio de outros projetos que temos vindo a conversar sobre a AugustaCon e é reunir a equipa realmente necessária e formar monitores. Que eu acho que essa é a parte mais difícil, mas temos ambição para este evento, que possa já ser uma coisa grande, mas que tenha a tal sustentabilidade para o futuro. A nível de espaço, realmente conseguimos um espaço extraordinário. Ele vai decorrer no Mosteiro de Tibães. Só por aí eu acho que já quase que vale a pena lá ir. Não é só por isso, mas estão todos convidados a estar 7, 8 e 9 de dezembro. Mas o espaço realmente é espetacular e temos já pensadas várias dinâmicas para encher aquele mosteiro, que são quantos metros quadrados, Alberto? São muitos. São muitos são. Quando era esse também mais tinha a cerca, tinha um espaço exterior. Em dezembro não estará a cerca. De certa maneira facilita-nos o trabalho, mas mesmo assim em termos de salas disponíveis, de corredores, de arcadas, não sei o que é, tem mesmo muito espaço. Fantástico. O desenho está mais ou menos feito, mas ainda estamos... Alguns de vocês estão os não. Claro. Nomeadamente, há aí alguém que prepara uma grande exposição. Estou a olhar para ele. Por isso, são lições e são uma boa partilha. Miguel, tu já tens também, não tanto na organização da LideaCon, fizeste também fizeste parte há alguns anos, mas esta é a espiel que trata isso. Mas que lições é que tu tens visto, que queiras partilhar e o que é que tu gostavas de ver? Eu te convido a ser desafiador, se calhar, e o que é que tu gostavas de ver que ainda não viste lá? Fazendo uma con já antiga, desafio-te eu a desafiares. Assim, da LideaCon, eu não posso falar em nome da LideaCon, Claro, não, exatamente, pela Spiel Portugal, Exatamente. que nos acolheram e são, eu costumo dizer, os nossos founding fathers. Exatamente. Foi dos eventos que eles faziam na Marinha Grande que nós nascemos, como board gamers de Leiria. Ou seja, e foi mesmo de termos ido a uma LideaCon, eu e o Edgar, que tem também o blog comigo e o canal, que criámos isto, mais ou menos. Mais a parte associativa comigo, mas criámos isto. E desde então colaborámos sempre com eles. É óbvio, faz sentido. Fazem parte das nossas relações dos jogos. E nós, enquanto board gamers de Leiria, nos últimos 3 anos, salvo eu, não está aqui a falhar, fomos cada vez mais colaborando com a convenção como voluntários. E sempre tentámos dar ajuda na parte logística, questões de aluguel de jogos e requisição e essas coisas, tal como ensinar alguns jogos. Na última LideaCon, e envolvendo-nos talvez um pouco mais, que a desafio da Spiel Portugal, nós ficámos então com uma sala mais para um público introdutório. Porquê? Porque a LideaCon é para gamers. Quem já foi e quem o El sabe bem, é diferente das outras cons, é muito mais para gamers. Ou seja, não é tão fácil uma pessoa ficar lá perdida e entrar naquilo. O malta vai mais para testar jogos e protótipos e coisas que já têm o seu grupo, coisas que já estão combinadas e por aí fora, é mais para gamers. E nós este ano ficámos com uma sala mais para o público introdutório, porque percebemos, e penso que nos apercebemos todos, que chegavam muitas pessoas, não sabiam o que era aquilo, iam ver, e depois, como o evento não estava muito preparado para quem não conhecesse, acabavam só por ver e não conseguiam experimentar, porque não havia essas condições. Errada do evento. Exatamente. Não inclusiva. Não... Exatamente. E nós tentámos colaborar nisso, e ficámos este ano com uma sala, com crianças, mais introdutória, e tentaremos colaborar sempre
com o Espelho Portugal, para tentar dar esse cunho mais aberto numa outra vertente, porque naquele espaço que tem neste momento, que é muito interessante, que vocês já conhecem, tem espaço de expansão, portanto foi possível, e nós continuaremos a levar os nossos princípios de board gamers de Leiria, que apesar de termos gamers, temos uma componente grande de tentar incluir novas pessoas, de fazer a tal evangelização e levar os jogos a todos os públicos. Portanto, se estamos a tentar, então colaborando, dando essa vertente também à convenção. Uma coisa interessante que se fez neste ano, que era uma coisa que eu achava que faltava, eram os talks. E nós tentámos, foi assim mesmo para testar, fizemos lá o primeiro talk, que era uma coisa que eu achava que faltava, porque nós encontrávamos nas convenções, mas não estruturávamos conteúdos, não falávamos de um modo organizado. E eu acho que neste momento já há condições para isso. Já tinha sugerido isto nas alturas, acabou por não se criarem as condições. Este ano surgiu esta oportunidade e penso que agora estamos a ver que realmente podemos fazer isto mais vezes, em mais sítios e falar sobre o assunto. Porque há muito... que sai a moda. Há muito para além do jogo. Há aqui muito meta-jogo para fora e muitos de nós gostamos muito de jogar e gostamos também muito de falar sobre o jogo. Sim, sim. Portanto, há muito para falar e há tanta coisa. E de certeza vocês devem se lembrar da vossa gênese pessoal, das vossas ideias, nasceram, não foram, podem ter sido à volta de um jogo, mas não foi não foi com o tema do jogo, foi a falarem entre os grupos, cada um de vocês, que as novas ideias nasceram. Nasceu logo esta com certeza que nasce da conversa e deste diálogo. De vez em quando, se calhar, poderíamos fazer, e concordo contigo, em mais eventos, em partilha mais nacional. Concordo. E então, pegando nesse tema, passando para uma outra questão, tentando colher a vossa opinião sobre esta questão dos grupos. Vocês, temos aqui três grupos, alguns são associações, mas são grupos na mesma, né? Grupos de pessoas que têm uma missão, que estão em grupo coletivo a tentar realizar, até porque posso incluir hoje e que somos 4 e podemos começar aqui a colocar mais pessoas e eram vários projetos. O que é que vocês sentem que existe mais coesão destes grupos todos ou sentem que as pessoas estamos todos a trabalhar um bocado ainda muito separados ou segregados nas nossas ideias, se com impacto nacional ou não, mas se existe tanta interação a nível de norte a sul das diferentes associações, grupos, ou não? Ou devia haver mais? Já começa ao contrário? Eu acho que neste momento já existe a massa crítica suficiente para colaborarmos. Okay. Acho eu. Parece Achas que já existe massa crítica? Eu acho que começa a já existir. existe também a sinergia. E Ou ainda estamos a começa vencer a existir. inércia? Por exemplo, nós falámos nesta questão das atividades extracurriculares nas escolas. Falámos disso. Não é, os projetos não é por acaso que aparecem até com um modo de comunicação próprio, próximo. Nós falámos sobre isso, é normal. E acho que saímos todos reforçados, tendo em conta que, apesar de haver massa crítica, ainda acho que somos poucos, saímos todos reforçados que conseguimos aprender uns com os outros e colaborar e partilhar. Porque não temos nada a perder em colaborar, muito pelo contrário. Exatamente. Eu acho que neste momento começam a surgir as condições para colaborarmos mais. Mas achas que as condições existem e ainda estamos a vencer a inércia ou já estamos para lá da inércia e já estamos a começar a entrar no cruise control? Já estamos a começar a entrar. Entrar no cruise control. Estamos a começar a entrar. É a minha percepção. Sim. Isto é tudo pessoal. É pessoal. Estas percepções têm que ser pessoais. Ninguém tem aqui isto escrito, senão estávamos a ler o livro e não estávamos a debater. Ana, qual é a tua percepção? Eu concordo com o Micael. Eu até acho que nós poderíamos até pensar, e mais uma vez acho que o Micael que na altura lançou isso, por que não criar uma federação que conjugasse as associações e os clubes que estão à volta disto para podermos ganhar mesmo uma força mais nacional e sensibilizar também dessa parte do poder central e regional, unirmos-nos efetivamente de uma forma estruturada. Ok. E acho que existem condições para isso. Por acaso, não me lembro de ouvir essa tua, mas percebo a ideia. Não me lembro de ler esse comentário, mas sim. Acho que foi online que até falamos Foi. nisto. Não reparei. Já foi Já foi há muito tempo. online. Foi. Ainda antes de se fazer este toque na Leiria. Certo. Sim. Coisas já anteriores. Ok. Acho que foi mesmo quando foram as primeiras propostas do orçamento participativo, na altura. Acho que foi mais ou menos por essa altura que se falou disso. Fantástico.
É a ideia que eu tenho. Ela, qual é a tua visão sobre esta união? Pois, eu olho para trás e, como disse, houve uma altura em que de facto havia a comunidade muito unida e as pessoas conheciam-se. Muitas destas pessoas hoje em dia, se calhar, já não estão tão ativas e, portanto, há muitas referências que eu tinha dos grupos de outrora que agora já são pessoas que eu não as vejo há muito tempo. E sinto que depois desse período então de crise e agora com este crescimento do hobby, há de facto comunidades a crescer e há caras que de facto se destacam em cada uma das comunidades por aquilo que estão a fazer, não é? Portanto, para mim é como se novamente estivessem a surgir referências de outras comunidades e conforme também em momentos tal como este as pessoas começam-se a conhecer e a cruzar um bocadinho a informação daquilo que está a acontecer em cada uma das realidades, sim, eu acho que está-se a criar naturalmente esse momento em que há pessoas que, no fundo, detêm esse conhecimento daquilo que está a acontecer e conhecendo-se umas às outras torna-se cada vez mais fácil de haver esse cruzamento de informação e daí surgirem novas ideias, novos projetos. Portanto, sim, acho que até aqui nos últimos anos as coisas estiveram um bocadinho desligadas a nível nacional, mas vejo isto cada vez mais a tender para esse esforço em conjunto, que eu acho que todos no fundo queremos o mesmo, acho que todos percebemos isso, agora é só uma questão de ver qual é que é a melhor implementação, de como é que podemos fazer com que isto no fundo avance mais rápido e melhor. Certo, certo. Eu também tinha aqui, já tocamos aqui vários temas e já, pegando num dos temas que nós falamos anteriormente, que tem a ver com o impacto na educação e mesmo, isso falamos hoje por acaso também da formação em si, e sei que vocês, alguns estão mais ligados até à parte de educação e formação. O que é que vocês sentem que poderia esta comunidade, ou que já está a fazer, mas poderia fazer esta comunidade de voluntários que estão autonomamente a fazer nascer os seus projetos, como vocês e muitos outros, que se calhar nos vão ver, e o que é que vocês sentem que eles poderiam fazer, que lições é que eles poderiam tirar, que impacto maior é que nós podíamos fazer, todos, por isso. Vou inverter, dou-te a palavra, como é que tu achas que poderíamos então aumentar ou desafiar estes grupos e a nós próprios a atingirmos maior impacto? Pois eu acho que o fator de escala, se sentirmos que de repente é uma base mais alargada que está-se a mover numa direção de um sentido comum, eu acho que isso nos empodera a todos, não é? Sentimos que temos, no fundo, muito apoio à nossa volta e que somos, no fundo, uma massa que pode fazer e alcançar muita coisa. E, portanto, acho que é preciso passar desse nível para esse nível para, no fundo, as pessoas perceberem que, se calhar, conseguimos ir muito mais além do que aquilo que temos feito nos últimos anos, não é? Okay. Portanto, sim, eu acho que se, de facto, arranjarmos esta forma de nos unir, e aí acho que as coisas podem passar para um nível totalmente diferente, não é? E às vezes aproveitando o breakthrough que alguma das realidades está a conseguir, rapidamente tentar replicar isso, não é? E dizendo, ok, eles lá em cima fizeram isto, portanto isto aqui também tem que ser possível. Portanto, alavancar uns aos outros, acho que vai fazer com que isto possa ir muito mais além. Portanto, acho que agora, sim. Há aqui uma conjetura que se está a formar que agora cabe a cada um de nós que estamos aqui, cada uma das pessoas que nos estiverem a ouvir, contribuir para que isso seja possível. Okay. Qual era tu sentias então que poderias também desafiar os outros grupos ou até mesmo a nós próprios para... Olha, para começar, eu desafiava todos os grupos, mas toda a gente de todos os grupos a votarem nos projetos que estão no orçamento participativo. Concordo. E acho que não custa nada. Partilho o teu desafio e assim, sim, e acho além, que de além de votarem, angariarem votos, porque com projetos sustentáveis ajuda muito. Sim, sim. E acho que estamos todos nesse, por acaso vou só como voluntário, se me permites, mas eu partilho disso e acho que não só o voto tem um impacto no projeto em si, mas também tem uma representação de que eu estou a fazer parte desse projeto. E acho que isto é importantíssimo também. Nós todos fazemos parte, se vimos jogar, eu partilho só para tentar completar e amplificar um pouco o que estás a dizer, porque nós começamos uma associação exatamente porque sentimos que já há muitos anos que colhemos
deste hobby e chegou a altura de se calhar dar de volta. E dar de volta é também participar nas iniciativas que acreditamos e que estão a fazer impacto. Por isso, votar nestes projetos é sem dúvida uma pequena forma de nós conseguirmos também dar de volta. É assim. Sim, acho que... Posso depois dizer uma coisa que eu sou um bocadinho mais bruto. E até estou aqui escondido atrás da câmara, se não se importarem. De facto, tu disseste que é uma, como é que é? É uma oportunidade, não é? Não tributar. Qual foi o termo que tu usaste? Eu disse sim, que é uma forma de nós conseguirmos dar de volta, uma oportunidade para nós darmos de volta. Eu queria mesmo uma votação, mais ou menos, eu queria desafiar mesmo, desafiar-nos. Queria obrigar, eu repito, toda a gente que se diz amante de jogo de tabuleiro a votar, seja num projeto de leiria, seja num projeto, e que se dividam, para que votem naquilo que acharem melhor. Claro. Mas eu acho que ninguém pode dizer que gosta do jogo de tabuleiro se não votar. Eu vou-vos explicar porquê. Nós, ano passado, foi uma surpresa, porque era o único projeto em votação relacionado com os jogos de tabuleiro, e então teve o impacto que teve. E se calhar muita gente votou, e eu toda uma dinâmica que foi feita, vieram votos dos Estados Unidos, da França, vieram votos do Quinto do Caraças. Mas a verdade é que na reunião que nós tivemos com o Poder Central foi dito assim, atenção, que está na mesa o projeto mais votado. Isto teve um impacto do Caraças. Nós estamos a sentir dentro da associação o que é que foi ganhar este projeto. Por isso é que nós dizemos, espero que vocês ganhem mesmo, que acreditem nisto, possamos ganhar os dois, espero que sim. Quando passar o projeto de CBS com 200 votos, não é preciso 1 milhão de votos, ok? Não há assim tantos projetos que queiram estar na votação. Agora, se a comunidade de facto existe, a comunidade tem que pensar assim, não basta ganhar, é preciso o impacto que isto tem, aquele número de votos. O governo tem que olhar para isto e dizer, afinal a comunidade é grande, eles são muitos. Eu preferia perder com 5.000 votos do que ganhar com 10. Aquilo que um bocado o Miquel estava a dizer é mesmo assim, é aproveitar a oportunidade de pôr isto na boca do mundo. Ainda assim tivemos o azar, por causa da polémica lá correta, das touradas, que não foi nada mais votado que nós somos o projeto mais votado. E obrigado a toda a gente que votou. E portanto, os votos chegam para os dois, mas reforçar isto, e eu repito, é obrigatório a malta que anda aí a jogar, a dizer que gosta, a dizer que não sei o quê, a dizer que o político deve apoiar, a dizer que não sei o que mais, votem! Desculpa lá. Não. Apoiado. É mesmo isso. Sim, é mesmo isso. Miguel, qual é esse teu desafio que gostavas de lançar aqui? Eu acho que não concordo nada com aquilo que disseram. Exatamente. Eu estava a imaginar isso. Concordo. Para que isto surja, acho que é preciso uma certa dose de loucura. É preciso mesmo loucura no início. Agora, se calhar, hoje em dia não tanto, mas há uns tempos era preciso uma loucura para chegar a uma instituição super séria, como uma universidade, ou uma coisa desse género, e dizer, eu vou usar aqui uns jogos e eu vou revolucionar isto tudo, ou uma direção de um hospital, ou de um centro escolar. Isto é louco, e ainda é. Mas se nós conseguimos então o tal efeito de massa, deixa de ser, porque já temos exemplos para dizer, ali fez assim, acolá fez assado. E isto é que é difícil, porque para que estes projetos existam, temos que dar exemplos e temos que ter fundamentação, que é uma coisa que eu acho que é também essencial. Há universidades que estão a trabalhar nisto, mas isto está tudo desconectado. Eu vejo universidades de Ciências de Educação e de Psicologia que têm lá investigadores que querem fazer isto, mas depois não conseguem encontrar as devidas pontes, porque eles ou não têm os jogos, ou não têm massa humana para os implementar ou para testar, mas estas coisas estão desconectadas. E a partir do momento em que nós tivermos dados com validação, para nós chegarmos a qualquer poder que seja, político, associativo, ou social, o que é que seja, tenhamos os dados, ou até uma candidatura, a fundos de inovação e essas coisas todas, tudo aquilo exige indicadores, temos que ter indicadores, senão aquilo não passa. Quando nós tivermos estes dados é possível fazermos tudo. Porque eu continuo a achar que, através das técnicas de ludificação, aplicamos os jogos a tudo. E quando tivermos a devida fundamentação, conseguimos justificar tudo. E a partir daí fazemos todos os projetos que quisermos. E vês os grupos como um motor para colher esses dados. Sim. É onde está a informação. Exemplo, dar o exemplo e temos fundamentação para as coisas. Acho que é essencial. Ir à procura da informação estrutural, eu acho que neste momento a informação é como está estruturada. É difícil ainda conseguir compilar as coisas e ter uma coisa rapidamente para nós mostrarmos a alguém e comprovarmos que aquilo é possível e que funcionou e que, não digo que é inquestionável, mas quase certeza que vai funcionar. Pronto, e isso é importante. Porque quando vamos falar com as pessoas, se não tivermos dados para fundamentar, falamos de jogos de tabuleiro, ou desligam logo,
ou já estão a pensar no xadrez ou noutra coisa. Não que o xadrez não tenha muito potencial, mas não é o nosso, não é a nossa coisa, é outra coisa. Mas é só um. É só um e é aquele, e nós não é aquilo que queremos fazer, é outra coisa. Ou não é monopólio, ou não é outra coisa qualquer. Não vou falar de monopólio. Não podemos fazer queimadas ainda, não podemos fazer queimadas. Estou aqui para melhorar, deixa entrar nesse Ok. Não, mas temos de ter esta fundamentação. Acho que é importante porque, neste momento, as pessoas estão com um índice de atenção muito reduzido. Especialmente nestas coisas que em um minuto de conversa desligou, acabou, já estamos fora. Se não tivermos coisas ali para ser marcante ou para ser justificado com dados, estamos lixados. É o que eu acho. Quando falas de exemplos, obviamente se há exemplos nacionais serão muito mais importantes ou têm mais impacto, mas neste caso não sei se tentar recolher exemplos no nível mundial, porque estas iniciativas estão a ser feitas em vários lados. Exatamente. Portanto, também estás a, quando referes isso, também te referes a... Sim, tudo. Okay. Eu vou referir exemplos, aos exemplos de associações pelo mundo todo e, por exemplo, artigos académicos, em que tínhamos ali um artigo de um autor de referência na área da psicologia ou da educação e que disse que usámos jogos de tabuleiro com esta turma e eles melhoraram nesta competência e nesta. Por exemplo, isto. Fazer ensaios científicos Sim, com base dados, exatamente. Para podermos fundamentar as coisas. Isto acho que é muito importante. E exemplos de outros países há coisas fantásticas. Por exemplo, em Paris, já falei no talk do Carrier Ludic, aquilo é impressionante. São milhares de pessoas naquilo e estão lá. A mim marcou-me, eu fiquei impressionado. Para todo o público. E as associações fazem parte daquilo. Estão lá a apoiar o projeto. Aquilo é de uma escala brutal. E depois estive a ver lá um folheto de uma, que não sei se para quem conhece Paris, a Praça da República, que é uma coisa enorme. Eles têm neste momento lá, a associação não é uma delas, que são muitas, faz lá todas as semanas, na rua, eventos destes, para a população que vai passar. Portanto, estão a ver a escala que eles já conseguem. Tem carrinhas já com jogos que vão aos vários bairros. É de uma escala que nós ainda não chegámos lá. Mas podemos chegar, podemos ver estes exemplos. É impressionante, é mesmo impressionante. Vocês, já agora, coloco ao painel, não sei quem é que gostava de pegar e deixo esta pergunta aberta, se sentem que, a nível do nosso a nível governamental, eu já ouvi também o Álvaro estava há bocado a falar que de vez em quando fez impacto a vossa proposta ter sido a mais votada, mas acham que, tirando esse caso, onde claramente eles viram a relevância, se isto é visto a nível de governo, se sentem isso nas vossas associações, nos vossos projetos, que é visto como algo que realmente é importante, que vai ter este impacto, se acreditam no impacto, independentemente dos dados ou não, ou se veem isso como, ok, se calhar podemos toda a gente a jogar um evento desportivo, seria muito, no futebol seria muito mais interessante e as pessoas iriam tirar muito mais daí do que ter, por exemplo, uma praça com jogos de tabuleiro, como estamos a dizer. O que é que vocês acham? Acham que já mudou, já houve um clique ou ainda precisamos de o fazer acontecer? Eu acho que já começa a mudar, temos que continuar a fazer, mas para te dizer que sim, fundamentado, nós entramos, tanto nós, Cidade Curiosa, como o Asterisco, nós entramos nas AECs. Eu acho que isso é um sinal e um grande passo para isto tudo. E acredito mesmo que nós estamos num agrupamento com 29 horas semanais e eu acredito mesmo que para o ano vamos ter procura de mais agrupamentos e mais horas semanais, mas sem dúvida nenhuma. Eu sei que tu tens... Se consome uma pequena chega. Sim, só vou dizer, no teu caso, tu consegues também, tens algum peso também dentro em Líria de até conseguir junto. Literalmente. Não era isso que eu queria dizer. De mudar se calhar um pouco a mentalidade, mas sei que imagino que seja difícil, gostava de ouvir a tua opinião, que deve ser bastante pessoal. Eu diria que isto tinha a ver com a questão política para a coisa, não é? Sim, exato, sim. Eu diria que depende das pessoas. Depende das pessoas, ok. Há pessoas que têm uma abertura para isto e outras que não. E temos um exemplo muito concreto lá, nesse caso. Nós temos uma parceria com uma associação de pais, que é aquilo que nos propusamos uma escola. Isto é uma heresia para muitas instituições. Nós usamos uma escola. E porquê que usamos uma escola? Porque nós conseguimos demonstrar à associação de pais o que era isto. Experimentando. De início, havia um pai que conhecia que estava na direção
E nós conseguimos arranjar maneira para que os outros também experimentassem, e com os próprios filhos. E eles perceberam, e eles próprios é que depois nos começaram a defender este tipo de projeto perante as outras associações de pais. O que é que foi preciso? Alguém que teve a abertura, e depois os outros terem experimentado, e então perceberam. Tivemos que experimentar, tivemos que sentir. Porque não, é difícil nós, em 2 minutos, explicarmos o que é isto. Eu acho que é muito difícil, quase impossível. Com tanto preconceito e tanta carga, ainda por cima em Portugal, associado ao jogo, nós falamos em jogo, vamos logo para outros campos, vamos logo para jogos de sorte ou azar e para apostas, que é alguma coisa complicadíssima. Na língua portuguesa esta relação existe, é complicada. Nós realmente temos de conseguir, da experiência que tenho e do que vi, encontrar pessoas-chave, através dessa pessoa, conseguir que as pessoas experimentem. Depois de experimentarem, eles são os nossos melhores embaixadores, tal como todos nós fomos evangelizados, de alguma modo, e continuamos a evangelizar. Eu diria que é por aí. E depois, sim, vamos sempre encontrar uma ou outra pessoa com poder para abrir portas e as coisas vão funcionando. Mas não vai funcionar com toda a gente. Tem de ser com pessoas que realmente estejam abertas para isto. Não sei se queres também... Não, dizer que concordo. Acho que isto é as pessoas certas, as pessoas-chave podem fazer aqui toda a diferença. E, de facto, a abertura para isto realmente, se calhar, não é inicialmente igual para todos. E depois, juntando isto ao tal fator das massas, aquilo que o Alberto dizia há pouco. Portanto, isto quando formos realmente muitos a puxar, acho que em termos de governo, nós sabemos como é que são os políticos, não é? Portanto, tem de ser algo que mova realmente muitas pessoas para que eles, se calhar, se dignem a prestar alguma atenção. Portanto, sim, a bola está do nosso lado neste momento em querer, em fazermos de facto com que isto fique aqui uma massa humana assinalável, que se consiga ver de longe, aí estamos aqui, e que de facto que a partir daí tenhamos a atenção deles e possamos passar a implementar projetos como estes que o Miquel dizia em Paris e que aqui em Portugal também são perfeitamente possíveis, não é? Não somos mais pequenos, só em área, não é? Dizer, Eu diria a mentalidade e as ideias estão... Por técnica, por exemplo, quando eu costumo dizer, olha, estes jogos têm origem na Alemanha. Têm origem na Alemanha. Isto desbloqueia logo na cabeça das pessoas coisas. Portanto, eu diria que temos que usar estas técnicas, que não é mentira, é verdade, mas para conseguir chegar à comunicação de um modo que as pessoas a valorizem. E, por exemplo, quando falamos de perspectiva política, quando nós, por exemplo, uma coisa que fazemos e que eu aconselho que façam, por exemplo, é que façam quantificação das coisas. Eu digo, eu faço 50 eventos por ano. Dos 50 eventos tenho médias de 30, 40 pessoas. Façam as contas. E as pessoas começam com o quê? 1000 e tal pessoas, 2000, 3000, vão aos vossos eventos. E depois isso tem uma taxa de renovação de pessoas de 50%, por exemplo. E começamos a fazer contas e isto começa a ter impacto. Já não é uns quantos loucos que vão jogar nos jogos. Já começa a ser um movimento considerável. Portanto, é que eu acho que devemos mesmo apostar nos números. Contabilizar e defender as coisas com sustentabilidade, não só com paixão. É importante, mas não chega. Sim, temos que dar o próximo passo, não é? Eu não quero alterar a tua dinâmica. Não, não sei se depois a visão era mesmo, pública hoje era é da mesmo. guarda, tranquilo. Não, é mesmo isso. Eu só estava a dar a oportunidade ao painel todo de responder antes de passar, só porque a questão estava no ar, mas vocês têm voz, toda a gente, qualquer um de vocês, por favor, participem. Também não quero monopolizar este lado, de maneira nenhuma. Mas É só porque, de facto, são ditas coisas importantes que às vezes é mais de sublinhar, para não ficar logo na cronologia quase perdido. Claro. Esta componente que o Miquel está a sublinhar do caráter científico é fundamental. Eu acho que o jogo de tabuleiro já está noutro patamar. Nós sentimos isso. Já está para lá do encontro mensal, ok? Continuamos a fazer o encontro mensal. Estamos quase à procura de uma equipa que tome conta do nosso encontro mensal, porque, no nosso caso em particular, sentimos que estamos muito perto e acho que estão criadas oportunidades muito grandes. Se reparem, quando o Orçamento do Presidente de Portugal partilha a notícia do Miquel, a dizer que um dos vencedores está com isto, se não soubermos aproveitar as oportunidades, eu costumo dizer aos alunos, estão como as cerejas, estão a apanhá-las. E há quem diga, não tenho sorte nenhuma. As sortes estão aí. Nós criámos e apanhámos, estamos atentos e é só colhê-las. E eu acho que estão criadas condições neste momento, porque eu diria que há maior abertura, nós sentimos mais abertura dos políticos do poder neste momento do cidadão comum que não nos conhece lado nenhum. Porque há muita gente que, se eu for pela rua fora fazer uma estatística, conhece este, aquele ou aquele jogo, conhece a cidade curiosa, não sei o que é, não.
Mas a verdade é que, no nosso caso em Portugal, em termos daquilo que foi difícil lá chegar, mas em termos das portas que se abrem, dos convites que surgem, da facilidade de chegar aos sítios, dos contactos que estão no telemóvel, da via Messenger, que eram impossíveis daqui a uns tempos, ou melhor, aqui há uns tempos. Eu acho que estão criadas as condições. Eu estar numa reunião e dizer, pá, só um bocadinho, ligar para o Miquel, orienta-me aqui com as AEX, dá-me aqui umas ideias, e ele do lado de lá, dar-me umas ajudas, eu ir para a reunião, voltar-me a sentar, com as ideias dele. É isto que é preciso aproveitar este momento. Os know-hows de cada um e criar uma estrutura, se calhar mais forte, porque nós vimos o nosso exemplo. A Associação Juvenil Cidade Curiosa, mas fazemos parte de uma FNAS que são 1000 e tal associações. Quando se faz um encontro nacional, são 1000 e tal associações, vezes não sei quantos depois chegar na associação, e está lá o Presidente da República, não é? E isto tem outra força. E acho que, de facto, se esta comunidade, porque vamos lá ver, epá, e desculpem estas coisas, mas é assim, quando entramos no associativismo, disseram-nos assim, opá, cuidado, o associativismo não é aquilo que parece, há muitas invejas e não sei o que mais. Opá, é normal, é assim mesmo, tudo bem, vamos com calma. E há muita inveja no associativismo. Não há um movimento associativo no seu todo, não há. São lobos a dizerem, a passar as mãos uns aos outros, mas este projeto é para aqui e não sei o que, é assim que funciona. O que eu não queria ver era isso no nosso movimento de jogos de tabuleiro. E algo me diz que também está um bocadinho assim. Parece-me. Porque, por exemplo, eu gostava que tivesse aqui muita mais gente. Gostava. E está aí fora. Certo, mas também... E isto é mais importante do que estar a jogar neste momento. Porque nós não conseguimos jogar. Eu continuo a dizer que, em termos de cidade curiosa, a cidade curiosa engoliu-nos. Tomou conta de nós. E às vezes estamos cansados, às vezes apetece-nos parar. Só como dizia a Cila no início, nós também temos uma responsabilidade. Responsabilidades assumidas. Agora mais uma com as AEX, dissemos, ok, vamos lá, mais uma. Não estava nos planos, mas o que é que vou fazer? Vou dizer não? Em prol deste movimento enorme que está. Agora é que eu digo, se a comunidade não aproveitar este momento, a culpa vai ter que ser de todos. Não vai ser do Micael, nem minha, nem da Cira, nem do Hélio, que estão cá há muito tempo. Vai ser da comunidade toda, dessa malta que anda a jogar, que tem que nos apoiar, tem que criar mais grupos, então, pá, tem que ajudar. Mas será que eles têm essa awareness do poder que podem, daquilo que eles podem influenciar se participarem? Pá, eu diria equilibrar os tempos e fazer aqui um bocadinho de equilíbrio na balança, menos em frente a um tabuleiro e mais a ler as notícias que o Miquel publica, as entrevistas que eu vi, as muitas, e tenho lá gravadas com dias às televisões. E sim, é verdade, se nós existimos hoje foi porque te vi na televisão e porque diziam e a tua foto de perfil intrigava-me. E ué, o que será este fulano? É assim que isto nasce. E depois, como ela já contou, que vamos ao Porto, e ficamos fascinados, e aquela moto toda porreira, e que venham nos ajudar. Assim vale a pena. E se de facto este espírito se mantiver, depois eu venho e conheço esta moto, é porreira, e oferece para me ajudar, e depois dar a fazer uma cena de Augusto da Costa. Se o espírito for este, isto pode ir longe. Se as condições estão criadas, se nós aproveitarmos, o que nos pode acontecer é que elas desapareçam e quando a gente as quiser, então vai demorar mais 10 ou mais 15 anos. É um alerta que eu faço à malta, aquilo que eu sinto, as condições estão criadas para se dar um passo muito grande. Esta questão de entrar nas escolas não é uma questão menor. Nós sabemos que lá em Braga estão os agrupamentos todos, com os olhos postos em nós. A fasquia está muito alta. Se isto correr bem, nós estamos a aproveitar esta influência que temos com o orçamento para ir implementar a AEX e lá ver. Estamos assim com calma a falar nisto. Os likes vêm, as reuniões estão marcadas. A Universidade do Minho está desafiada. Temos reunião agora para quarta, associado a um doutorando, é esta AEX. Ele tem ali tudo que precisa para fazer uma tese de doutoramento, dar a caráter científico a isto. Quando nós tivermos isto, e é por isso que tu disseste, é importantíssimo. Já não pode ser só 4 pessoas a jogar na mesa. Tem que ser um caráter científico, pegar nisto. É por isso que no Augusto agora a gente espera que o vosso contributo, que o teu contributo, opá, que seja de todos, não tenho que fazer pressão ao Augusto agora. Se não falar, seja num sítio qualquer. Okay? Que se faça uma federação, que se faça um encontro nacional da federação, que é toda a gente. Okay? E que desapareça Augusto agora, se for o caso, não há problema nenhum nisso. Entendem? O que eu digo é, e tenho mesmo que me calar, está-me a doer percepcionar que as condições estão criadas, que é onde é mais difícil, que é no poder. O povo vem depois. E se a gente não a aproveitar, vamos perder uma oportunidade de luxo neste momento. Elas estão criadas. É por isso que eu faço mesmo outra vez. Votem
no Micael e votem na Cidade Gloriosa, porque se vencerem os dois, opa, no Micael, não as no vosso projeto, porque há condições, há gente que chega para ganharem os dois. E eu diria mesmo, se não ganharem os dois, é porque a malta não botou ponto final, porque se ganharem os dois, isto vai ser, não é vezes 2 aquilo que aconteceu este ano connosco, é vezes 10. Tu sabes que é assim, o só 2 é mais do que só 2. São 2 projetos que venceram. A notícia posta, Leiria e Braga, tem muito mais força do que só Braga, tem muito mais força do que só Leiria. É um momento nacional, é isso que nós temos que pôr. Claro que foi, e foi muito bem posta. E um agradecimento. Desculpa, nada, mas eu fiz tantos quilómetros, pai. Tinha que ser, não é? Não me para baixo. E sem dúvida que é importante essa energia e nós estamos a contar com ela e queremos que isso seja replicado. Queria só dar um contributo a uma pergunta que fizeste na questão deste caráter científico. Já há papers publicados a nível internacional, em jornais internacionais, da parte da gamification, de um professor português. Um professor português do IAD, estás a acompanhar isso? Do professor Rui Patrício? Foi publicado recentemente e, portanto, dessa área já existe alguma coisa. Porque ele também queria voltar por esse. É um professor universitário e, portanto, também traz um bocadinho essa credibilidade. Claro, é o início do que estava a dizer. O professor Nelson Zagal também tem muita coisa publicada nesta área, também é uma referência. Começa a surgir neste momento, mas ainda está um bocado atomizar. Sim, Criar uma lei, alguma coisa. Claro. Queremos outros convidados para os convidarem ao Ele está a lançar um jogo, ele tem um jogo de tabuleiro sobre design thinking, portanto a área dele é mais inovação, mas acho que seria interessante trazer também essa parte, porque a componente dele é muito mais vocacionada para. Mas queríamos mesmo esses contatos. Eu posso levantar o véu, vocês já vão ficar admirados, nós estamos quase com mais interesse. Interessa a gente não gostar com o designer A, B ou C. Projetos de impacto. Ele é do Porto, portanto. Eu estava só a dizer uma coisa aqui do que o Alberto disse. Este entusiasmo todo que o Alberto colocou nesta intervenção, claro que isto nos mobiliza e paixão. Mas a minha experiência no associativismo também me tem dito uma coisa. A partir do momento em que nós colocamos demasiada pressão nas pessoas para tornar aquilo uma obrigação, seja o que for, tendo em conta que as pessoas começaram a jogar isto por uma paixão e um lazer, corremos o risco de tornar insustentável o nosso voluntariado. Eu ia colocar exatamente essa questão para o painel. Isso eu não senti nesta associação, felizmente ainda não chegou a esse ponto e vamos tentar que nunca chegue. Mas senti noutras. Senti no trabalho. Estava a falar isso no outro dia. Eu já tive em direção de várias associações, de várias áreas, e isto é real. A partir do momento em que nós começamos a pressionar as pessoas, elas vão-se embora. Se não sentirem uma paixão, que tem a ver com a nossa ideologia, que todos partilhamos sem saber, que é a questão do individualismo. Nós queremos ser felizes. E queremos ser felizes fazendo coisas que nos agradam. A partir do momento em que são pressões que nos colocam por outros ou por nós mesmos, temos tendência a abandonar, porque se estamos a ter uma má experiência ou a ter uma situação desagradável, podemos sempre escolher outra coisa que nos dá outra alegria. Portanto, eu diria que, enquanto grupos, devemos ter esta noção. Fazemos sempre tentar mobilizar as pessoas, mas sem excesso de pressão. Isso é uma coisa que nós nos board gamers nos acontece, quando somos mais entusiastas. Outras novas coisas, de vez em quando, não é mais no entusiasmo de querer fazer mais coisas e mais e mais e mais. Sim. E nós temos que chegar a um... Quer dizer, chegar mais longe. E nós temos que chegar, vamos falar com calma, não vamos pedir às pessoas, aos nossos voluntários, para todos os fins de semana estarem ocupados, senão qualquer dia vão-se embora. Não. Tentar este equilíbrio entre o que é um prazer e o que é uma missão, para nunca ser um frete. Nunca transformar isto num frete. Quase como trabalhar com a Exatamente. associação. Não devia ser trabalho Pode ser um trabalho com prazer. Exatamente. Nunca pode ser um trabalho por frete. Isso eu acho que é militar aqui e em qualquer empresa até. Se as pessoas conseguirem inventar o frete, tem um caminho aberto para o sucesso. Exatamente, é verdade. Como é que é? Do what you love and you won't work a day in your life. Exatamente. É um bocado isso. Eu gosto nunca vou trabalhar um dia na vida. Abra mesmo esta pergunta, até mesmo numa ótica da última pergunta e acho que resume também muito, se calhar uma mensagem interessante, ao resto do painel. O que é que vocês acham desta questão de criar a dinâmica, fazermos este impacto todo, conseguimos fazer estes projetos todos
sem perder as pessoas, sem perder... sem isto ser um trabalho, no fundo. Sem isto ser tão overwhelming que a pessoa já nem vai ao cinema com os amigos, já nem joga jogos de tabuleiro. Então estávamos a falar disso. Uma conversa que tive com o Léo e com o próprio Ana, queres partilhar a tua visão? Bem, nós jogamos nas férias. Certo. Já é muito bom. Os Eu acampamentos, acho que... não é? Nós vimos os acampamentos. Monopólio. Sim, Secretamente. eu diria que uma forma de tentarmos talvez combater isso é ter mais gente para poderem ir rodando, não é? Para não ocupar sempre as mesmas pessoas. Nós também não podemos obrigar os outros a ter a mesma paixão que nós. Há pouco tempo, no fim de agosto, início de setembro, depois de fazermos o recrutamento dos docentes para as AECs, o Alberto me disse: eu agora precisava de um fim de semana para parar. E eu, olha, esquece, porque os nossos fins de semana estão tomados até o fim de outubro. Não pode ser, mas assim, é assim. Quem dera que a semana tivesse mais fins de semana, podermos fazer mais e mais e mais. Mas acho que uma forma de talvez combatermos, e essa parte é realmente arranjar mais pessoas, quase como uma bolsa de voluntários para poder rodar. E não ter vergonha também de pagar pessoas. Sim, Conjugar as duas coisas. O voluntariado com a parte remunerada a sério. Sim, porque também, se não tivermos isto, as coisas também vão estourar a uma certa altura. Sim. Não podemos só tirar, não é? Exatamente. Uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem também profissionalmente. Isto deve ser isso. Mas com transparência, senão é um perigo também. E tu falaste de uma coisa também muito importante, que era as oportunidades que podem ser geradas, mas não são só financeiras, não é? Há N coisas que eu posso escolher que transcende eu receber um ordenado por estar lá algumas horas, de vez em quando pode-me gerar a oportunidade, posso estar no sítio certo e querer estar nesse projeto, não é? Acho que são duas ideias. Eli, qual é a tua visão sobre isso? Sim, isto é de facto algo que de facto tenho pensado nos últimos tempos e, como disseste, realmente tivemos uma conversa um bocadinho parecida com este tema e, portanto, aquilo que eu gostava de dizer é de facto que sinto, e olhando para trás também pela minha experiência do grupo, que em termos das pessoas que movimentamos neste esforço por, no fundo, promover o hobby e levar isto para a frente, que de facto é preciso cuidar destes vários aspectos. Um é aquele, normalmente, o primeiro que nós focamos logo de imediato, que é o produzir trabalho e fazer coisas acontecerem. O problema é que este esforço, para muitas pessoas, a partir de certo ponto, se calhar passa a ser um bocadinho um fardo, já mais do que um prazer, e, portanto, essas pessoas depois podem facilmente mobilizar e começarmos a perder essa força se não tivermos também a capacidade de regenerar novas pessoas que também venham, entretanto, ajudar. E, portanto, isto é uma preocupação que eu acho que devemos ter, que é, junto daqueles com os quais estamos a fazer este esforço, ok, produzir trabalho, sim senhor, mas acho que também temos que tentar cuidar de arranjar momentos, se calhar para também descontrairmos um pouco, ou seja, se calhar jogarmos entre nós, se calhar, como vocês diriam, se calhar já são tão poucos os momentos. Acho que às vezes é importante, se calhar, podermos parar um bocadinho, porque esse é o combustível que às vezes nós precisamos. Há pessoas que precisam de pouco, se calhar será o caso da Cília e do Alberto, que funcionam bem, mesmo jogando pouco e sem esse combustível, mas há outras pessoas que se calhar precisam de um pouco mais para continuarem a serem alimentadas e permanecerem dentro desse esforço coletivo. E obviamente também saber reconhecer aquilo que é o trabalho que cada um faz, não é? Isso obviamente também é uma parte importante, e valorizar aquilo que cada um traz para a mesa e os seus dons, aquilo que é as suas capacidades individuais únicas. E, portanto, esse reconhecimento e esses momentos também recreativos que, no fundo, fazem colar essas pessoas e manterem-se unidas como um grupo unido e que não se desfragmentem, eu acho que isso é das lições que eu, sinceramente, da minha experiência, olho para trás e vejo que poderíamos ter feito tanto mais no Grupo de Lisboa nesse sentido, e que poderia, se calhar, ter feito as coisas serem muito diferentes e hoje, se calhar, termos uma escala ainda muito maior. São aprendizagens que ficam. E, para complementar, o Alberto também focou num aspecto que me parece importante, que é esta parte de mobilizar as pessoas, porque é que muitas pessoas se cingem ao jogar. Pois, de facto, acho que há aqui pessoas que, de facto, se calhar, não sei se estão numa ótica um bocadinho mais consumista, talvez por dizer. Há pessoas que às vezes, e eu sinto isto no Grupo de Lisboa, que às vezes quando nós pedimos voluntários, há pessoas que vão ciclicamente todas as quartas-feiras, por exemplo, aos eventos, as pessoas respondem, pá, não, eu venho aqui para jogar, mas não estou interessado, não tenho tempo para contribuir com nada mais. Ok, nós aceitamos perfeitamente isso, mas o que eu sinto é que crescentemente ao longo destes anos parece que isso
está a aumentar um pouco. Não sei se é um fator geracional, não sei se é dos tempos que atravessamos agora, não sei exatamente qual é a explicação certa para isso, mas parece que tenho sentido que há uma maior inércia das pessoas e que já não é tão fácil movimentar essas pessoas como se calhar foi, pelo menos há 5, 10 anos atrás. Pelo menos isto é aquilo que eu sinto. E acho que esse é que é aqui o grande desafio, que é, nós já não somos muitos neste momento, e fazer com que os que já cá estão, que continuem de facto a avançar, permanecermos pelo menos os mesmos, é um desafio em si, para além de, obviamente, tentarmos trazer ainda mais pessoas e abrirmos os olhos aos outros que estão lá fora. Portanto, acho que temos aqui vários desafios interessantes e acho que em conjunto, lá está, podemos fazer este chamamento, este movimento de ganhar força e dar esse combustível que às vezes pode faltar em algumas pessoas para que de facto se juntem e digam não, isto é uma causa que vale a pena lutar e vamos lá. Pronto, em resumo, nós acabamos por três... sim. Relativamente ao que estava a dizer das pessoas já não querem tanto ajudar, o que é que tu achas que será? Será que mais deixaram de ver qual é a big picture e veem que isso que é mais um frete do que está a tentar ajudar por uma causa, como estava a dizer muito bem? Ou é alguém que já fez isso no passado e perdeu o touch to the base, que é basicamente era jogar, que eu acho que onde a gente todo começa e onde a gente a ganhar força, como estava a dizer, e concordo plenamente com isso. E pensam que entrar outra vez nesse mundo, a levar o barco para a frente, deixam de poder fazer outra vez o que gostam, que era jogar. O que é que tu achas que terá sido a razão? Uma destas ou uma outra qualquer? Acho que é uma multitude de razões, não é? Portanto, há muitas pessoas que eu sinto, por exemplo, no grupo, que estiveram com o grupo a ajudar em eventos e essas pessoas depois acabaram por dispersar por motivos pessoais, porque tiveram filhos, porque foram trabalhar longe, porque deixaram de ter tempo. Isso são algumas das motivações. Outros, provavelmente, deixaram de, se calhar, de sentir aquilo que davam ao grupo como sendo de prazer e, portanto, passou a ser um fardo para as pessoas. E, como disse, isso varia muito de pessoa para pessoa. Portanto, eu acho que há aqui uma multitude de razões e obviamente também sinto que, consoante nós também, se ficarmos menos pessoas a querer fazer o mesmo que fizemos, obviamente isso recai um fardo maior sobre menos pessoas e isso também faz queimar essas pessoas mais rapidamente e, portanto, torna o processo mais complicado. E por isso é que eu disse que, ok, agora serão lições importantes tirar agora, que se pudéssemos ter feito diferente, talvez pudéssemos ter chegado hoje a um ponto ainda mais à frente. E, portanto, isso é uma experiência que eu gostaria de partilhar para que outras realidades possam também tirar algum usufruto para a implementação nas suas próprias comunidades. Que é importante cuidar tudo isso para que, de facto, as coisas não sejam sustentáveis. Uma coisa que já falámos aqui muitas vezes. Isso, exatamente. E fechando. É assim, nós podíamos estar aqui a falar claramente o dia todo e íamos ter tema outra vez para discussão. Já nos alongamos um pouco do tempo, mas acho que foi interessante para todos. Convido-vos primeiro, e reforço outra vez a mensagem, há projeto em cima da mesa, tanto dos orçamentos participativos como das próprias comunidades que precisam sempre de ajuda e faço eu, que a nível de fecho, convido-vos todos a conhecê-los, a votarem e a participarem, a serem voluntários. Acho que isto é tudo por nós, por todos nós, para todos nós. E convido-vos todos a agradecer e agradeço a todos os convidados por terem vindo, por esta conversa incrível de uma hora e meia e uma salva de palmas para todos eles e muito obrigado. Agora falta a musiquinha. Os créditos. Agora é